Maya Shen olhou para a carta em suas mãos. Ela leu 3 vezes porque as palavras não faziam sentido. O selo oficial do Escritório de Integração Galáctica brilhava em azul no topo do documento. Tudo parecia correto. O nome dela estava escrito corretamente. O número de identificação dela correspondia, mas o conteúdo era impossível. Parabéns pela sua aceitação na Academia de Combate Veshari. Ela leu em voz alta para seu apartamento vazio. Suas pontuações excepcionais em combate lhe renderam um lugar entre os melhores guerreiros da galáxia. Maya olhou para si mesma. Ela usava chinelos felpudos e um suéter com uma mancha de café na manga. Ela nunca havia segurado uma arma em sua vida. Ela trabalhava em uma mesa onde processava formulários de imigração para estrangeiros que visitam a Terra. A coisa mais perigosa que ela já fez foi discutir com um idiota. Diplomata sobre falta de papelada, ela pegou seu comunicador e ligou para a integração. Escritório, Recursos Humanos. Como posso direcionar sua ligação? Uma voz entediada respondeu, sim, olá. Aqui é Maya Shen, do Departamento de Documentação. Recebi uma carta de transferência, mas acho que houve um erro. Um momento, as teclas clicaram. Shen, Maya, transferido para a Academia de Combate Veshari. Confirmado e processado, mas me inscreve na Veshari Clerical Academy. O programa de formação administrativa mais clicando. Uma longa pausa. Repetiu Maya. Parece que alguém digitou VCA em vez de VCLA. O sistema designou automaticamente você para combater em vez de clerical. Maya sentiu seu estômago embrulhar. Você pode consertar isso? A transferência já foi processada. Você está oficialmente inscrito. Mudá-lo agora exigiria o formulário 7B, que precisa da aprovação de 3 chefes de departamento, 2 dos quais estão de férias, e do Conselho de Admissão Veshari, que se reúne apenas uma vez a cada 6 meses. Então eu deveria ir para a Academia Militar mais mortal da galáxia, porque alguém cometeu um erro de digitação. Você poderia entrar com um recurso. O tempo de processamento é de aproximadamente 14 meses. Maya desligou. Ela ficou sentada no sofá por um longo tempo. Ela pensou em recusar ir, mas recusar uma transferência galáctica significava perder o emprego, o apartamento e o status de imigração em 3 planetas diferentes. Ela havia trabalhado muito duro para construir sua vida. Talvez não fosse tão ruim. Talvez ela pudesse explicar a situação quando chegasse. Certamente eles entenderiam que uma pequena mulher humana sem treinamento de combate não pertencia a uma academia de guerreiros 2 semanas depois. Maya estava na plataforma de pouso da Academia de Combate Veshari e percebeu que estava muito errada. A academia erguia-se de uma montanha irregular como uma fortaleza construída por gigantes. As paredes eram de pedra negra esculpidas com imagens de batalha e morte. Estátuas de guerreiros famosos alinhavam-se no caminho de entrada, cada uma representando uma espécie diferente em um momento de vitória violenta. A menor estátua tinha 3 vezes a altura de Maya. Ao seu redor, novos estudantes saíam dos navios de transporte. Um guerreiro Kreter passou, sua pele cinzenta coberta de cicatrizes rituais, seus antebraços grossos e musculosos. Ele carregava o machado mais alto que o corpo inteiro de Maya. Um grupo de cilícios movia-se em formação perfeita, seus corpos feitos de cristal vivo, seus membros terminando em arestas afiadas o suficiente para cortar aço. Um cadete Torvon passou pisando forte, cada passo sacudindo o chão. Ele tinha quase 2,5 metros de altura e provavelmente pesava tanto quanto um veículo pequeno. Maya ajustou a bolsa. Dentro dela ela trazia sapatos práticos, 3 mudas de roupa, sua chaleira favorita e um bloco de dados cheio de formulários administrativos. Ela seguiu a multidão em direção ao prédio principal. Nome e espécie. Um alienígena com cicatrizes latiu para ela quando ela chegou à entrada. Ele era Veshari, a espécie que fundou a academia. Sua pele era roxa escura, seus olhos eram totalmente pretos e metade de seu rosto estava coberto de marcas de queimadura. Maya Shen, humana, o oficial olhou sua lista. Ele olhou para Maya. Ele olhou para a lista novamente. Deve haver algum erro. Isso é o que eu disse.
Maya sorriu educadamente, mas minha papelada está em ordem. Você gostaria de ver? Ela estendeu-lhe carta de aceitação e documentos transferidos. O oficial os pegou, examinou cada selo e assinatura e não encontrou nada de errado. Eu sou o comandante Drex, ele disse lentamente. Dirijo orientação há 30 anos. Nunca vi um humano inscrito aqui. Entendo que houve um erro administrativo. Eu deveria ir para a academia administrativa. Então vá lá. Eu não posso. A transferência já foi processada. Alterá-lo requer o formulário 7B e a aprovação do Conselho de Admissão Vexari. O comandante Drex olhou para ela. Ele lutou em 12 guerras e matou mais de 100 inimigos em combate pessoal. Ele nunca havia sido derrotado pela papelada antes. Você vai morrer aqui, ele disse. A taxa de mortalidade no primeiro ano é de 23%, e isso se aplica a guerreiros treinados. Você é mole, fraco. Você não tem garras, nem armadura, nem armas naturais. Alguém irá desafiá-lo para um duelo de classificação no primeiro dia e irá matá-lo. Maya assentiu pensativamente. Existe algum lugar onde eu possa registrar uma reclamação formal de segurança sobre isso? Drex não teve resposta. Ele acenou para ela passar. O escritório de designação do dormitório era administrado por um alienígena de aparência cansada que entregou a chave do quarto a Maya. Sem sequer olhar para cima, edifício 7. Sala 304. Seu colega de quarto já está lá. A reunião de orientação é daqui a 2 horas. Não se atrase. Maya agradeceu e foi procurar seu quarto. O prédio 7 era o menor dormitório, situado num canto do campus onde o vento da montanha uivava constantemente. As paredes estavam rachadas. O sistema de aquecimento gemeu. Era aqui que a academia colocava os alunos que esperava reprovar. O quarto 304 ficava no 3º andar. Maya bateu antes de entrar. Sua colega de quarto era um silício, um ser de cristal vivo que mudava entre o azul e o roxo conforme se movia. Os silícios não tinham rostos no sentido humano, apenas superfícies lisas que refletiam a luz. Este era menor do que a maioria dos Maya já tinha visto, um pouco mais alto que ela. Um de seus braços tinha uma rachadura visível. Estou com crises, disse o silício. Sua voz veio de vibrações em seu corpo cristalino. Você é meu novo colega de quarto. Maya Shen. Humano. Prazer em conhecê-lo. Crix inclinou a cabeça. Já ouvi falar de humanos. Você é a espécie suave do mundo da morte. Mundo da morte? Seu planeta? Terra. Alta gravidade. Variações extremas de temperatura. Predadores perigosos. Plantas tóxicas. Estatisticamente um dos ambientes mais hostis para a vida orgânica. Os cientistas de Vexari ficam fascinados com o fato de qualquer coisa sobreviver lá. Maya nunca tinha pensado na Terra dessa maneira. Suponho que estamos acostumados com isso. E ainda assim você não tem armas naturais. Sem garras. Sem veneno. Sem armadura. Temos polegares, Maya ofereceu. Crix fez um som que poderia ser uma risada. Você será desafiado antes do pôr do sol. O aluno com classificação mais baixa sempre é. Quem derrotar você ganha pontos de avanço fáceis. O que acontece em um desafio? Combate. As regras variam dependendo do que o desafiante especifica. A maioria escolhe duelos de sangue. O primeiro a tirar sangue vence. Alguns escolhem duelos de submissão, onde você luta até que uma das partes se renda. Alguns escolhem partidas mortais. Crix fez uma pausa. Novos alunos raramente escolhem partidas mortais. A academia desencoraja o desperdício. Maya sentou-se na cama. Era duro como pedra e provavelmente feito de pedra. Ela abriu a bolsa e tirou a chaleira. Você gostaria de um pouco de chá? Ela perguntou. Crix olhou para ela. Você está prestes a morrer e está fazendo chá? Acho isso calmante. Além disso, Lien.
Algum lugar que os silícios podem absorver nutrientes de líquidos quentes. Isso é verdade? Isso é. Crix ficou quieto por um momento. Ninguém nunca me ofereceu chá antes. Então você definitivamente deveria experimentar alguns. Trouxe da terra uma mistura muito boa de camomila. Beberam chá juntos enquanto Maya desfazia as malas. Crix a observou colocar uma pequena fotografia em sua mesa, mostrando Maya com dois humanos mais velhos que provavelmente eram seus pais. Ela arrumou seu bloco de dados e a caneta cuidadosamente ao lado dele. Ela pendurou seus 3 conjuntos de roupas no minúsculo armário. Você é estranho. Crix disse finalmente. Já me disseram isso antes. A assembleia de orientação ocorreu em um enorme salão escavado na própria montanha. Milhares de novos alunos sentaram-se em bancos de pedra enquanto o comandante Drex estava em uma plataforma elevada. Explicando as regras da academia, Maya ouviu atentamente e fez anotações. O sistema de classificação era simples. Cada aluno tinha um número. Você melhorou seu número ao derrotar alunos e desafios com classificação mais alta. Você caiu na classificação ao perder. Os melhores alunos receberam o melhor treinamento, os melhores equipamentos e as melhores tarefas após a formatura. Os alunos mais pobres não receberam nada além de mais desafios daqueles que buscavam vitórias fáceis. O combate era regulamentado, mas mortal. A academia prestou assistência médica, mas alguns ferimentos não podiam ser curados. A morte foi considerada um desfecho aceitável. Um resultado natural da fraqueza, Maya ficou em último lugar. Número 2847 entre 2847 alunos do primeiro ano. Sua pontuação na avaliação de combate foi 0. Seu nível de ameaça foi listado como insignificante. Após a orientação, ela teve exatos 43 minutos de paz. Um cadete Torvon a encontrou no refeitório. Ele era jovem para sua espécie, provavelmente o equivalente a um adolescente humano, mas ainda era superior a todos os outros seres na sala. Sua pele era grossa e cinza, como pele de elefante. Suas mãos eram do tamanho de pratos. Humano, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Eu sou o Brulé do clã do Punho de Pedra. Eu desafio você para um duelo de classificação. O refeitório ficou em silêncio. Todos se viraram para ver Maya pousar a comida. Eu vejo. Quais são os termos? Duelo de sangue padrão. Primeiro a desenhar ventos de sangue. Brulé sorriu, mostrando dentes que pareciam concreto quebrado. Você tem 1 hora para aceitar ou será expulso por covardia. Eu aceito, disse Maya. Sussurros encheram a sala. A maioria dos estudantes esperava que ela fugisse ou implorasse. Em vez disso, ela sorriu educada e profissionalmente, da mesma forma que sorriu para milhares de imigrantes frustrados. Durante seus anos no departamento de documentação, excelente, disse Brulé, encontre-me na arena de treinamento 6 em 1 hora. Tente não chorar muito. A notícia da vitória de Maya se espalhou pela academia como fogo na grama seca. Na manhã seguinte, todos sabiam sobre o humano que havia derrotado um Torvon com a papelada. As opiniões estavam divididas. Alguns cadetes riram. Eles chamaram isso de acaso, de piada, de truque que só funcionaria uma vez. Brulé foi tolo o suficiente para aceitar condições estranhas, mas ninguém mais cometeria esse erro. O próximo desafiante simplesmente se recusaria a deixar Maya definir os parâmetros. Outros ficaram curiosos. Eles nunca tinham ouvido falar de combate administrativo antes. Eles se perguntaram que outras regras esquecidas estavam enterradas naquelas 4.000 páginas que ninguém jamais leu. Um pequeno número ficou com raiva. Eles acreditavam que Maya havia desonrado a academia ao evitar o combate real. Os guerreiros deveriam lutar com força e habilidade, não com palavras e documentos. O que ela fez foi covardia vestida com roupas elegantes. Maya não se importou com nenhuma dessas opiniões. Ela havia sobrevivido ao primeiro dia e isso era o suficiente por enquanto. Ela passou a manhã explorando o campus. A academia era enorme, construída dentro e ao redor da montanha como uma cidade projetada por soldados.
Havia arenas de treinamento de todos os tamanhos, desde pequenos círculos para duelos pessoais até estádios enormes que podiam acomodar milhares de pessoas. Havia arsenais repletos de armas de centenas de mundos diferentes. Havia instalações médicas equipadas para curar feridas que matariam seres inferiores. Também havia bibliotecas. Maya encontrou a biblioteca principal no lado leste do campus. Um edifício imponente repleto de livros físicos e arquivos digitais. A maioria dos estudantes veio aqui para estudar técnicas de combate e histórias de batalha. Maya foi direto para a seção jurídica. Posso ajudar? O bibliotecário perguntou. Ele era um vexare antigo, sua pele roxa desbotada para cinza, seus olhos nublados pela idade. Procuro os regulamentos completos da academia, todos os volumes, incluindo alterações históricas e disposições de arquivo. A bibliotecária olhou para ela. Nenhum aluno jamais pediu isso. Estou perguntando agora. Ele a levou para um canto empoeirado da biblioteca, onde 17 volumes grossos estavam em prateleiras. Elfos que não eram tocados há décadas. Maya pegou o primeiro e começou a ler. Ela leu por 6 horas. Ela fez anotações em seu bloco de dados, marcando passagens interessantes e cruzando seções relacionadas. Os regulamentos eram um labirinto de regras construídas sobre outras regras, alteradas e modificadas ao longo de séculos de história da academia. A maior parte era chata. Parte disso era contraditório. Uma quantidade surpreendente disso foi completamente esquecida. Maya encontrou 12 alternativas diferentes ao combate físico enterradas nos regulamentos. O combate administrativo era apenas uma opção. Houve também combate logístico, onde os adversários competiam para organizar os abastecimentos. A avaliação de inteligência, um exame escrito. Simulação de gestão de recursos, um jogo complexo que envolve planejamento estratégico. Competição de resistência, que media a resistência em vez da habilidade de luta. E vários outros, cada um mais obscuro que o anterior. Essas alternativas existiam porque a academia nem sempre foi puro treinamento de guerreiros. Há muito tempo, produziu generais, almirantes e estrategistas, seres que venceram guerras com a mente e não com os punhos. Com o tempo, a tradição guerreira tornou-se dominante e estes outros caminhos foram esquecidos. Mas as regras permaneceram. Maya sorriu e continuou lendo. Naquela noite, ela recebeu seu segundo desafio. Um guerreiro Kretri chamado Vos a encontrou na sala comunal do dormitório. Os Kretri eram altos e grisalhos, com antebraços e pele como pedra. Eles eram conhecidos por sua força e temperamento. Vos tinha ambos em abundância. Humano, ele rosnou. Eu desafio você. E antes de você tentar seus truques, específico apenas o combate físico. Sem jogos de papelada. Maya ergueu os olhos do bloco de dados. Que tipo de combate físico? Duelo de sangue padrão. Primeiro atirar sangue. Eu vejo. Maya levantou-se lentamente. E você tem certeza de que deseja especificar os parâmetros sozinho? Vos riu. Obviamente. Não sou um tolo como Brulé. Muito bem. Como parte desafiada, tenho o direito de determinar a competição física específica. Regulamento 7.3.2, subseção A multa. Eu não me importo com a forma de combate que você escolher. Eu vou esmagar você de qualquer maneira. Maravilhoso. Eu escolho o combate logístico. O rosto de Vos se contorceu em confusão. Isso não é combate físico. Na verdade, é. O combate logístico envolve a movimentação física e a organização dos suprimentos. O regulamento 7.3.2.A7 classifica-a como competição física porque requer resistência, velocidade e trabalho manual. Maya ergueu seu bloco de dados. Está bem aqui. Você gostaria de ler? Vos pegou o bloco de dados e olhou para a tela. Ele não conseguia ler o padrão galáctico muito bem. A maioria dos Kretri aprendeu o combate antes de aprender as letras. Isso é trapaça, disse ele. É seguir as regras que você definiu. Você especificou o combate físico. Selecionei um tipo de combate físico. Tudo é adequado e legal.
O comandante Drex estava parado na porta. Ele estava observando Maya desde sua primeira vitória, tentando entender o que ela estava fazendo. Ele deu um passo à frente agora. Ela está correta. Ele disse pesadamente. O desafio é válido. O combate logístico determinará o vencedor. A competição aconteceu em um dos armazéns de suprimentos da academia. Maya e Vos receberam, cada um, uma lista de 200 itens para localizar, recuperar e organizar de acordo com categorias específicas. Velocidade e precisão contaram para a pontuação final de que Vos era mais forte. Ele conseguia carregar cargas mais pesadas e se mover mais rápido pelo armazém, mas não conseguia ler as etiquetas nas caixas. Ele não entendia o sistema organizacional. Ele perdeu tempo procurando itens nas seções erradas e organizando-os na ordem errada. Maya era pequena e fraca, mas entendia os sistemas. Ela identificou o layout do armazém em poucos minutos. Ela criou um caminho eficiente que minimizou a distância a pé. Ela leu os rótulos rapidamente e classificou os itens corretamente na primeira tentativa. Ela venceu por 180 pontos. Vos ficou no meio do armazém, cercado por caixotes perdidos. Seus punhos cerrados de raiva. Não é assim que os guerreiros competem. É assim que eu compito, disse Maya. Obrigado pela partida. Ela foi embora antes que ele pudesse responder, no final da primeira semana. Maya enfrentou desafios. Ela venceu cada um usando regulamentos diferentes. Contra um assassino de silício, ela invocou uma avaliação de inteligência e o derrotou com um exame escrito sobre teoria tática. Contra 2 guerreiros gêmeos que a desafiaram juntos, ela usou simulação de gerenciamento de recursos e os superou em um jogo de planejamento estratégico. Contra um aluno condecorado do 2º ano, ela reivindicou direitos de competição de resistência e simplesmente o superou em um teste de paciência e resistência. Ela nunca deu um soco. Ela nunca tirou sangue. Ela nem levantou a voz. Em seu ranking subiu, ela deixou de ser a número 2847. Depois de vitórias, ela subiu para a posição 2156, ainda perto do último lugar, mas subindo. Mais importante ainda, outros estudantes estavam começando a prestar atenção. Crix foi o primeiro a pedir ajuda. Fui desafiado, disse o Silício uma noite. Tomavam chá no quarto, hábito que se tornou confortável para ambos. Um aluno do 3º ano chamado Drell. Ele quer uma vitória fácil para melhorar sua classificação antes da formatura. Quando é o duelo? Amanhã. Ele especificou um duelo de finalização. Devo lutar até me render ou ficar incapaz de continuar. Maya largou a xícara. Os silicones são fortes. Você não pode derrotá-lo? O corpo de cristal de Crix tremeluzia com cores escuras. Eu não sou um silício normal. Nasci com falhas na minha estrutura. Meu braço esquerdo está quebrado. Meus reflexos são lentos. Fui mandado para esta academia porque minha família queria se livrar de mim. Eles esperavam que eu morresse no primeiro mês, mas você sobreviveu escondendo-se, evitando atenção, sendo patético demais para desafiar. A voz de Crix era amarga. Drell me notou porque tenho passado um tempo com você. Ele pensa que sou seu aliado. Ele quer machucar você me derrotando. Maya pensou por um momento. Ele especificou o tipo de combate de submissão? Não, apenas submissão. Então temos opções. Maya pegou seu datapad. O regulamento 8.2.1 define combate de submissão como qualquer competição onde uma parte deve ceder à outra. Não requer violência física. Existem pelo menos 6 formas não violentas de competição de submissões nos arquivos. Eles ficaram acordados até tarde planejando. No dia seguinte, quando Drell chegou à arena esperando uma luta fácil, Crix invocou a competição de memória. Um jogo onde os adversários devem recordar e recitar sequências de informações cada vez mais complexas. O primeiro a falhar 3 vezes perde e deve submeter. Os silícios tinham memória perfeita. Suas mentes cristalinas registraram tudo o que vivenciaram. Drell era um vexari musculoso com habilidades de combate e muito pouca paciência para jogos mentais.
Krix venceu em 12 rodadas. Drell se submeteu com os punhos trêmulos e o orgulho em ruínas. Depois disso, outros vieram para Maia. Uma pequena espécie reptiliana chamada Vet tinha 3 alunos na academia, todos classificados perto do último lugar. Eles tinham camuflagem natural, mas corpos fracos. Eles pediram a Maia que os ajudasse a encontrar alternativas aos duelos físicos. Um jovem Torvon chamado Grix nasceu menor que seus irmãos. Ele foi considerado defeituoso por seu clã. Ele havia sido enviado para a academia para morrer com honra, mas não queria morrer de jeito nenhum. Ele pediu a Maia que lhe ensinasse sobre os regulamentos. Até mesmo alguns estudantes de nível superior se aproximaram dela em silêncio, curiosos sobre as regras que nunca haviam estudado. Maia começou a dar aulas informais na biblioteca. Ela as convocou como sessões de estratégia regulatória. Ela ensinou aos cadetes como ler o livro de regras, como encontrar disposições obscuras, como se proteger usando palavras em vez de armas. Nem todos aprovaram. Uma facção de estudantes de elite assistiu com raiva à crescente influência de Maia. Eles eram liderados por um vexari de raça pura chamado Lord Teson. Sua família produziu campeões da academia por 12 gerações. Ele acreditava nos velhos tempos, na força, no sangue e no combate honroso. O que Maia estava fazendo há 3 meses na academia de combate vexari, Maia Shen não era mais a piada que todos esperavam que morresse na primeira semana. Ela havia se tornado algo completamente diferente, algo que a academia nunca tinha visto antes. Sua classificação subiu para 847 entre 2.847 alunos do primeiro ano. Ela venceu 31 desafios sem vencer uma única luta física. Seus métodos se espalharam pela população estudantil de nível inferior como uma revolução silenciosa. As sessões de estratégia regulatória na biblioteca cresceram a partir de reuniões informais. Para aulas organizadas, Maia contava agora com mais de 100 alunos regulares que vinham aprender as regras esquecidas da academia. Eram em sua maioria os fracos, os pequenos, as espécies que não conseguiam competir por pura força, mas estavam aprendendo a competir por outros meios. Krix tornou-se assistente não oficial de Maia. O Silício tinha uma memória perfeita e podia recordar qualquer regulamento instantaneamente. Juntos, eles criaram guias de estudo e exames práticos. Eles ajudaram estudantes com dificuldades a se prepararem para desafios que não poderiam vencer em combate. Os resultados ficaram visíveis nas estatísticas da academia. A mortalidade no primeiro ano caiu 8%. Esta foi a maior diminuição anual na história da academia. Menos estudantes morriam porque menos estudantes eram forçados a lutas que não conseguiam vencer. Os regulamentos esquecidos deram-lhes alternativas. Nem todos ficaram gratos. Lord Thyssen observou a influência crescente de Maia com fúria fria. Ele passou 3 meses procurando uma maneira de prendê-la. Estudando os regulamentos que ela tanto amava, procurando por algo do qual não pudesse escapar, e ele finalmente encontrou o desafio do cadinho. Maia soube disso quando Thyssen fez sua declaração formal na grande arena. Todos os alunos do primeiro ano foram obrigados a comparecer. A arena era uma enorme tigela de pedra esculpida na encosta da montanha, com capacidade para 10.000 espectadores. Thyssen estava no centro, vestindo uma armadura cerimonial que brilhava à luz do sol. Invoco o antigo rito do desafio do cadinho, anunciou ele. Sua voz amplificada pelo design acústico da arena. Uma vez por geração, o aluno com melhor classificação pode recorrer a esta tradição para testar um oponente escolhido em combate puro. Nenhum regulamento se aplica. Não existem alternativas. A parte desafiada deve lutar ou ser executada por covardia. Um murmúrio percorreu a multidão. O cadinho era lendário. Não era usado há 40 anos. Já que o próprio pai de Thyssen o invocou para destruir um rival político. Eu escolho Maia Shen da Terra. Thyssen continuou. O humano que se esconde atrás da papelada. A covarde que se autodenomina estrategista. Vamos ver o que ela vale quando as palavras não podem salvá-la. Maia sentou-se na seção de espectadores com Krix ao lado dela. Seu rosto não mostrava expressão. Por dentro, seu coração batia tão forte que ela podia senti-lo na garganta.
Deve haver uma saída. Crick sussurrou, alguma regra, alguma exceção. Não há. A voz de Maya estava firme, embora suas mãos não estivessem. Eu já verifiquei. O cadinho é anterior às regulamentações modernas. Existe fora do sistema de desafio normal. A única maneira de evitá-lo é sair totalmente da academia. Então vá embora. Volte para a Terra. Entre com recurso pelo erro administrativo. Se eu for embora, todos que me seguiram sofrerão. Thyssen dará exemplos deles. Tudo o que construímos será destruído. Ela se levantou lentamente. A arena inteira estava olhando para ela. Aceito o desafio do cadinho. Ela gritou. Sua voz era clara o suficiente para alcançar todos os cantos da tigela de pedra. Thyssen sorriu. Não foi uma expressão agradável. O combate acontecerá em 3 dias, disse ele. Prepare-se, humano. Prepare-se para sangrar. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Maya. Ela não poderia escapar através dos regulamentos. Ela verificou todos os caminhos possíveis e não encontrou nada. O cadinho era absoluto. Projetado especificamente para evitar o tipo de alternativas que ela vinha usando. Foi puro combate, força contra força, e ela não tinha forças para oferecer. Mas ela não podia simplesmente desistir. Também muitas pessoas contavam com ela. Muita coisa foi construída, Dots, então ela se preparou de outras maneiras. Primeiro, ela treinou seu corpo. Não para lutar, porque 3 dias de treinamento não poderiam torná-la uma guerreira. Mas, para sobreviver, ela correu pelo campus até sentir queimaduras nas pernas. Ela praticou cair sem se machucar. Ela aprendeu a rolar, a se esquivar, a continuar se movendo mesmo quando exausta. Um instrutor Torvan chamado Sargento Krell concordou em ajudá-la. Ele foi um dos poucos professores de combate que respeitou o que Maya havia conseguido com os regulamentos. Ele não achava que ela pudesse vencer. Mas ele poderia pelo menos ensiná-la a não morrer nos primeiros 30 segundos. Thyssen é rápido e poderoso. Krell disse durante os treinos que tentará encerrar a luta rapidamente. Uma derrota humilhante para você e uma vitória fácil para ele. Sua única chance é deixá-lo com raiva. Forçá-lo a cometer erros. Prolongue a luta o máximo possível. O que acontece se a luta chegar ao limite de tempo? Krell fez uma pausa. Não sei. Nenhum cadinho jamais atingiu o limite de tempo. Eles sempre terminam primeiro em morte ou rendição. Maya arquivou essa informação em sua mente em 1 segundo. Ela pesquisou seu oponente. Crix e os outros estudantes reuniram tudo o que puderam encontrar sobre Lord Thyssen. Sua história familiar. Suas lutas anteriores. Seus pontos fortes e fracos. Seus rancores pessoais e vergonhas secretas. A academia manteve registros detalhados de cada aluno. Maya os acessou através de seus privilégios administrativos. Um acesso ao sistema que lhe foi concedido meses atrás para ajudar a organizar arquivos regulatórios. Ninguém pensou em revogá-lo. Ela soube que Thyssen era o 3º filho de sua família. Seus irmãos mais velhos se formaram com registros de combate perfeitos. Thyssen era habilidoso, mas vivia nas sombras deles. Ele tinha algo a provar. Ela descobriu que ele havia perdido um duelo no primeiro ano. Uma derrota que ainda o assombrava. Seu oponente usou táticas psicológicas, provocando até que ele perdesse a paciência e cometesse erros críticos. Thyssen venceu a revanche por pura agressão, mas a lembrança dessa derrota permaneceu. Ela descobriu que a família dele tinha grandes expectativas. Eles estavam observando este cadinho como um teste de seu valor. O fracasso não era aceitável, mas isso era útil. Não o suficiente para vencer, mas o suficiente para sobreviver um pouco mais. Terceiro, ela escreveu. Todas as noites, depois do treino, Maya sentava-se à sua mesa e escrevia. Ela compôs mensagens para seus alunos explicando o que fazer se perdesse. Ela escreveu cartas para seus pais na terra dizendo que os amava e que sentia muito por preocupá-los.
Ela escreveu notas sobre as estratégias regulatórias que havia desenvolvido para que o conhecimento não se perdesse e escreveu outra coisa. Um documento que ela manteve em segredo até mesmo das crises. Uma estratégia final que poderia não funcionar, mas era a única esperança que lhe restava no terceiro dia. Mai entrou no cadinho Rena. O espaço era menor que o grande Rena, mas mais íntimo. O círculo de luta tinha 30 metros de diâmetro, cercado por plataformas elevadas para espectadores. Tochas ardiam ao longo das paredes. O chão de pedra estava manchado com gerações de sangue. Toda a academia veio assistir. O comandante Drek sentou-se na posição de honra. Seu rosto com cicatrizes ilegível. Krix estava na primeira fila com os outros alunos de Maia. Seus olhos se encheram de medo e esperança. Thyssen entrou pelo lado oposto. Ele usava uma armadura leve e carregava uma lâmina curva chamada Vetikai, uma arma tradicional Veshari. A lâmina matou muitos oponentes. Mataria mais um hoje se ele conseguisse. Maia vestiu suas roupas habituais, sapatos práticos, camisa confortável. Ela não carregava nada além de seu bloco de dados, que colocou na beira do Rena antes de entrar no círculo de luta. Nenhum regulamento irá salvá-lo agora, disse Thyssen. Ele estava sorrindo novamente, confiante em sua vitória. Sem truques, sem papelada. Só você e eu entendo quaisquer últimas palavras. Um discurso para seus patéticos seguidores? Mai olhou para a multidão que assistia. Milhares de olhos esperando para vê-la morrer. Ela podia sentir suas expectativas, sua curiosidade, sua fome de sangue. Isso foi o que a academia sempre foi. Isso foi o que ela tentou mudar. Sim, ela disse. Eu tenho algo a dizer. Ela respirou fundo. Eu vim aqui por engano. Todo mundo sabe disso. Um erro administrativo me mandou para a academia mais mortal da galáxia. Em vez de um programa de treinamento administrativo seguro, eu deveria ter morrido na primeira semana. Eu não tinha treinamento de combate, nem armas naturais, nem maneira de sobreviver. Mas eu sobrevivi. Não através da força ou da violência, mas através da compreensão. Eu li as regras que todos os outros ignoraram. Encontrei alternativas que haviam sido esquecidas. Mostrei que havia outras maneiras de vencer além de derrotar o oponente até a finalização. Alguns de vocês chamaram isso de covardia. Você disse que eu era fraco, que estava desonrando a academia ao me recusar a lutar. Talvez você estivesse certo. Eu não sou um guerreiro. Nunca afirmei ser um, mas também não sou covarde. Um covarde teria fugido. Um covarde teria ido embora quando o crisol foi chamado. Ainda estou aqui porque acredito no que começamos. Acredito que a força vem de várias formas e a academia deveria reconhecer todas elas. Lord Thyssen acha que me matar provará que estou errado. Ele acha que minha morte restaurará os velhos hábitos e destruirá tudo o que construí. Talvez sim, mas as ideias não morrerão comigo. Meus alunos vão se lembrar. As regras que encontrei ainda existirão. As alternativas que descobri ainda serão válidas. Você pode me matar hoje, mas não pode matar o que eu ensinei. Esse conhecimento pertence a todos agora. Ele sobreviverá. Ela se virou para encarar Thyssen. Seu sorriso havia desaparecido ligeiramente. Estou pronto. Mai acordou na enfermaria com bandagens cobrindo a maior parte do corpo. Tudo doeu. Suas costelas estavam quebradas. Seu braço esquerdo estava quebrado. Ela havia perdido sangue suficiente para necessitar de transfusões. A equipe médica trabalhou durante 6 horas para salvar sua vida. Ela nunca esteve tão feliz em sentir dor. Krix estava sentado ao lado da cama quando ela abriu os olhos. O corpo de cristal do silício tremeluzia com cores ansiosas. Você está acordado, disse Krix. Os médicos não tinham certeza se você sobreviveria àquela noite. Sou muito difícil de matar. Maia tentou sorrir, mas em vez disso estremeceu. O que aconteceu depois que eu desmaiei? Caos. Krix se aproximou, mantendo a voz baixa. A revisão do comitê está marcada para amanhã. Thyssen está furioso.
Ele afirma que o resultado deveria ser contado como sua vitória, porque você foi claramente derrotado. Os seus apoiantes exigem que a regra do limite de tempo seja totalmente eliminada. E do outro lado, seus alunos estão comemorando. Dizem que você provou que podemos sobreviver à força. Alguns dos instrutores estão impressionados com o fato de um humano sem treinamento de combate ter sobrevivido 12 minutos. Contra um campeão Vechari, Krix fez uma pausa. O comandante Drex visitou-o 2 vezes. Ele não disse nada. Ele apenas olhou para você e saiu. Maia processou essas informações. A revisão do comitê seria crítica. Thyssen argumentaria que ela havia perdido a luta de todas as maneiras significativas. Ela precisaria argumentar que as regras estavam claramente estabelecidas. O resultado do limite de tempo foi padronizado para a revisão do comitê. Ajude-me a sentar, ela disse. Preciso do meu bloco de dados. Você precisa descansar. Vou descansar depois de amanhã. Agora, preciso me preparar. A revisão do comitê ocorreu na Câmara do Conselho da Academia. Foi um procedimento formal com representantes de todas as principais faculdades. Acusado pelo reitor da academia, um ancião Vechari chamado Chanceler Kova que serviu a academia por mais de um século. Maia chegou em uma cadeira de transporte médico. Ela ainda não conseguia andar e os médicos se opuseram veementemente a que ela deixasse a ala médica. Mas ela se recusou a perder esta audiência. Thyssen já estava lá. Alto e orgulhoso em vestes cerimoniais, sua expressão mal mostrava fúria contida. Ele passou a vida inteira se preparando para ser um campeão, e agora um secretário humano ameaçava roubar sua vitória por meio de detalhes técnicos burocráticos. Este procedimento determinará o resultado do cadinho. Desafio entre Lord Thyssen da Casa Vex e Maia Shen da Terra, anunciou o chanceler Kova. Ambas as partes poderão apresentar os seus argumentos. Thyssen falou primeiro. Os fatos são simples. Dominei o cadinho do primeiro ao último momento. Feri meu oponente repetidamente. Ela nunca me bateu nenhuma vez. Ela estava no chão, derrotada em defesa quando o prazo expirou. Por qualquer padrão razoável, venci o desafio. Ele caminhou diante do conselho. Sua voz ficando mais apaixonada. A regra do limite de tempo é uma formalidade antiga que nunca foi concebida para ser aplicada ao combate genuíno. Existe porque duelos antigos às vezes eram adiados pelo clima ou outras interrupções. Ninguém jamais imaginou que um lutador iria parar deliberadamente até que o tempo acabasse. O que Maia Shen fez não foi vitória. Não foi nem sobrevivência. Estava correndo e se escondendo, vestido de falsa coragem. Ela ficou na arena e falou enquanto eu a cortava. Não é assim que os guerreiros se comportam. Não é isso que esta academia ensina. Pedi ao comitê que reconhecesse a verdade óbvia. Ganhei o cadinho. Maia Shen perdeu. Suas palavras inteligentes não podem mudar o sangue no chão da arena. Os membros do conselho murmuraram entre si. Muitos acenaram com a cabeça as palavras de Thyssen. Então Maia falou. Lord Thyssen está correto sobre muitas coisas. Ela começou. Sua voz era fraca, mas firme. Ele dominou a luta. Ele me feriu repetidamente. Eu não consegui acertar um único golpe contra ele. Se a medida da vitória for a habilidade de combate, então ele venceu em todos os padrões possíveis. Thyssen parecia satisfeito. Alguns de seus apoiadores sorriram. Mas essa não é a medida da vitória num desafio crucial. A sala ficou em silêncio. O cadinho foi estabelecido há 743 anos pela Academia. Fundador Vex Coral, as regras originais estão preservadas no arquivo de tradições, que acessei há 3 dias usando meus privilégios administrativos. Preparei cópias para cada membro do conselho. Ela gesticulou para Krix, que distribuiu blocos de dados para todos os presentes, segundo Vex Coral. O cadinho foi projetado para testar as capacidades completas de um guerreiro, não apenas suas habilidades de combate. O limite de tempo de 12 minutos existe especificamente porque Coral acreditava que um verdadeiro guerreiro deve saber vencer rapidamente.
Uma luta que se arrasta representa o fracasso de ambos os lados, afirmam as regras originais, e cito, se o cadinho atingir o seu limite de tempo sem uma vitória decisiva, ambos os lutadores não conseguiram provar o seu valor. O assunto passará para análise das mentes mais sábias da academia, que determinarão qual fracasso foi maior. Lord Thyssen argumenta que falhei ao não derrotá-lo. Isso é verdade, mas ele também falhou ao não me derrotar. A questão não é se ele me machucou mais do que eu o machuquei. A questão é se o seu fracasso em alcançar a vitória decisiva em 12 minutos é maior ou menor que minha incapacidade de reagir. O chanceler Kov inclinou-se para a frente. Uma interpretação interessante, mas certamente o lutador que dominou o combate deveria ser considerado o menor fracassado? Talvez, mas consideremos o que estava em jogo para cada um de nós. Lord Thyssen é um guerreiro treinado de linhagem de campeão. Ele tem anos de experiência em combate e acesso às melhores armas e treinamento que a galáxia pode oferecer. Ele deveria vencer de forma rápida e decisiva. Essa era a expectativa. Sou um funcionário administrativo que foi enviado para cá por engano. Não tenho treinamento de combate. Eu não tenho armas. Não tenho vantagens naturais. Eu deveria morrer nos primeiros 30 segundos. Maya fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Lord Thyssen não atendeu às suas expectativas. Ultrapassei o meu ao sobreviver 12 minutos contra um adversário superior. Qual falha é maior? O campeão que não conseguiu terminar uma vitória rápida? Ou a secretária que não deveria ter sobrevivido? Os membros do conselho trocaram olhares. Este não era um argumento que eles esperavam. Thyssen deu um passo à frente, com a compostura em frangalhos. Isto é um absurdo. Ela está distorcendo a lógica para evitar admitir a derrota. O objetivo do combate é para determinar quem é mais forte. E eu sou claramente mais forte. O objetivo do cadinho é determinar o valor. Maya respondeu. A força é uma forma de valor. Mas não é a única forma. Vex Coral entendeu isso. É por isso que o cadinho tem um limite de tempo. O chanceler Kov apagou a mão pedindo silêncio. O conselho deliberará. A deliberação durou 3 horas. Maya esperou no corredor, exausta demais para se preocupar. Ela apresentou seu caso. O que quer que tenha acontecido a seguir estava fora de seu controle. Quando o conselho finalmente o chamou de volta, o rosto do chanceler Kov estava elegível. O conselho chegou a uma decisão, anunciou ela. Este assunto está profundamente dividido. Vários membros acreditam que o domínio do combate de Lord Thyssen deveria ser reconhecido. Vários outros acreditam que os argumentos de Maya Shen têm mérito. No final, não conseguimos chegar a um consenso. O coração de Maya afundou. Uma decisão dividida significava que Thyssen provavelmente venceria por omissão. No entanto, há uma decisão que podemos tomar por unanimidade. O desafio do cadinho foi projetado para testar o valor. Ambos os lutadores demonstraram valor de maneiras diferentes. Lord Thyssen demonstrou habilidade de combate. Maya Shen demonstrou resistência, pensamento estratégico e uma compreensão sem precedentes das tradições da academia. Portanto, declaramos o cadinho empatado. Nenhum dos lutadores obtém a vitória. Nenhum dos lutadores recebe a derrota. O desafio termina sem resolução. A sala explodiu. Thyssen rugiu em protesto. Seus apoiadores gritaram acusações de corrupção. Os alunos de Maya aplaudiram até que os instrutores os silenciaram, mas a decisão foi mantida. Empatado, Thyssen saiu furioso da câmara, prometendo que isso não acabaria. Maya sentou-se em sua cadeira de transporte, processando o que havia acontecido. Ela não havia vencido, mas também não havia perdido. Na história do cadinho, ninguém jamais havia alcançado esse resultado antes. O comandante Drex apareceu. Ao lado dela, enquanto a sala se esvaziava, você deveria ter morrido. Ele disse baixinho, muitas pessoas me disseram que ainda não terminei. Drex olhou para ela com algo que poderia ser respeito. Você deveria ter morrido, mas não morreu.
Você enfrentou um oponente superior e encontrou uma maneira de sobreviver. É isso que os guerreiros fazem. Talvez você seja mais guerreiro do que eu imaginava. Ele foi embora antes que Maya pudesse responder. A equipe médica a levou de volta para a Baía de Cura. Ela passou as 2 semanas seguintes se recuperando dos ferimentos. Visitantes vinham constantemente, estudantes que queriam agradecê-la, instrutores que queriam entender seus métodos, jornalistas de publicações da academia que queriam entrevistar o humano, que havia sobrevivido ao ponto impossível. Maya respondia suas perguntas educadamente, do jeito que ela sempre respondia às perguntas no departamento de documentação. Sim, ela estudou os regulamentos. Sim, ela acreditava que havia alternativas ao combate puro. Sim, ela esperava que a academia considerasse reformar algumas das suas tradições. Mas, no íntimo, ela estava preocupada. O empate a protegeu da derrota, mas também protegeu Faison das consequências de seu fracasso. Ele ainda era o aluno com melhor classificação. Ele ainda tinha poder e influência, e ainda a odiava com uma intensidade ardente. Mais importante ainda, ela provou algo que não pretendia provar. Ela havia mostrado que as regulamentações só poderiam ir até certo ponto. Quando alguém com poder suficiente invocasse uma tradição correta, as regras nas quais ela confiava poderiam ser totalmente ignoradas. Ela sobreviveu ao cadinho, mas não o venceu. E na cultura de força e domínio da academia, a sobrevivência sem vitória não era suficiente. Faison viria atrás dela novamente. Ela tinha certeza disso. Da próxima vez, ele encontraria uma maneira de eliminar completamente as alternativas dela. Da próxima vez, não haveria 3 anos desde que Maya Shen chegou à academia de combate Veshari. Por erro administrativo, naquela época, ela sobreviveu a 47 desafios, sobreviveu a um cadinho e se transformou de piada em lenda. Ela estava sentada agora em um pequeno escritório na zona leste do campus, revisando os requisitos de formatura. Para seu último semestre. O escritório era simples e funcional, decorado apenas com a fotografia dos pais que ela trouxera da terra e uma pequena chaleira. Isso a acompanhou por tudo. Uma batida veio à sua porta. Entra, Maya disse. Crix entrou, o corpo de cristal brilhando com energia nervosa. O silício mudou ao longo dos anos. A rachadura no braço foi reparada pela equipe médica da academia. Seus reflexos melhoraram através do treinamento constante. Eles não se consideravam mais defeituosos. Os resultados da proposta chegaram, disse Crix. O chanceler Kov está prestes a anunciá-los. Maya sentou-se em seu bloco de dados e se levantou. Este era o momento pelo qual ela vinha trabalhando há 2 anos. A proposta de uma nova linha de estudos estratégicos. Um programa formal para estudantes que se destacavam no combate mental e não no físico. Se aprovada, seria a reforma mais significativa da história da academia. Eles caminharam juntos até a grande arena, onde todos os anúncios importantes foram feitos. Milhares de estudantes encheram os bancos de pedra. Os membros do corpo docente ocuparam posições formais ao redor da plataforma de palestras. A atmosfera estava tensa de expectativa. Maya encontrou seu lugar habitual entre seus alunos. Havia mais de 300 deles agora. Seres de dezenas de espécies que seguiram seus métodos e provaram que alternativas à violência poderiam ter sucesso. Eles conquistaram suas posições por meio de desafios regulatórios, competições de inteligência e simulações estratégicas. Ninguém alcançou sua posição através do sangue. O chanceler Kova deu um passo à frente. O antigo Veshari movia-se lentamente, mas com autoridade absoluta. Ela liderou a academia por mais de um século e sua palavra era lei. O Comitê Anual de Reforma analisou todas as propostas apresentadas este ano. Kova anunciou. A maioria foi rejeitada por mérito insuficiente. No entanto, uma proposta gerou discussão significativa. Maya sentiu seu coração bater mais rápido. A proposta de um curso de estudos estratégicos, apresentada por Maya Shen, da ARF, representa um afastamento fundamental das tradições acadêmicas. Sugere a criação de um caminho de graduação paralelo para estudantes, que demonstrem excelência em pensamento tático, conhecimento regulatório e resolução de problemas não relacionados ao combate.
Os oponentes argumentam que esta proposta mina o espírito guerreiro que definiu a academia. Durante 7 séculos, alegaram que isso enfraqueceria os nossos formandos e prejudicaria a nossa reputação. Sendo a principal instituição de treino de combate da galáxia, os seus apoiantes argumentam que a proposta representa evolução, não degradação. Eles apontam para a diminuição das taxas de mortalidade entre os alunos do primeiro ano, que adotaram os métodos de Shen. Eles observam que a guerra moderna depende cada vez mais de estratégia e inteligência, em vez de pura habilidade de combate. A multidão ficou totalmente silenciosa. Todos sabiam o que estava em jogo. Após extensa deliberação, o Comitê de Reforma tomou a sua decisão. O chanceler Kova fez uma pausa, olhando diretamente para Maia. A proposta foi aprovada, a arena explodiu. Os alunos maias ficam de pé, torcendo e se abraçando. Os membros do corpo docente, que apoiaram a reforma, aplaudiram com dignidade formal. Aqueles que se opuseram sentaram-se em silêncio de pedra. Maia permaneceu sentada, maravilhada com o momento. Ela tinha feito isso. Ela mudou a academia, não apenas para si mesma, mas para todos os alunos que viriam depois dela. Krix agarrou o braço dela. Você venceu. Maia, você venceu. Nós vencemos. Maia corrigiu. Isso nunca foi só sobre mim, mas a comemoração foi interrompida. Lord Thyssen deu um passo à frente no meio da multidão. Ele havia envelhecido nos últimos 3 anos, o rosto mais duro, os olhos mais frios. Ele nunca perdoou Maia por sobreviver ao cadinho. Ele passou anos tentando encontrar maneiras de destruí-la, e todas as tentativas falharam. Isso é uma vergonha. Ele declarou, autossuficiente para toda a arena ouvir. A academia se rendeu à fraqueza. Permitimos que um humano sem habilidades de combate redefinisse o que significa ser um guerreiro. Ele apontou para Maia, eu desafio você, uma última vez, não sem entender. Sob seus regulamentos, não sob suas regras inteligentes. Uma verdadeira luta mortal, lutador contra lutador, até que um de nós pare de respirar. A arena ficou em silêncio novamente. Maia levantou-se lentamente. Ela esperava isso. Thyssen estava esperando o momento certo para atacar e escolheu o instante de seu maior triunfo. A reforma foi aprovada. Ela disse calmamente, seu desafio não muda isso. Talvez não, mas isso mudará você. Thyssen sorriu, frio e cruel. Você construiu um império de palavras. Vamos ver se ele sobrevive sem você. Maia olhou ao redor da arena. Milhares de olhos a observavam, esperando para ver o que ela faria. Seus alunos, que acreditaram em seus métodos. Os docentes, que acabavam de aprovar sua reforma. Os guerreiros tradicionais, que ainda pensavam que ela era uma fraude, caso ela recusasse o desafio. Isso provaria suas acusações de covardia. Se ela aceitasse, quase certamente morreria. Thyssen ainda era um dos lutadores mais mortíferos da academia, e Maia nunca havia vencido uma luta física em sua vida. Mas ela aprendeu algo em seus 3 anos na academia. Às vezes, vencer não era derrotar seu oponente. Às vezes tratava-se de mudar completamente os termos do concurso. Aceito seu desafio. Maia disse, o sorriso de Thyssen se alargou. Mas invoco o meu direito como parte desafiada de selecionar os parâmetros de combate. Regra 7.3.2, subseção A, o sorriso desapareceu. Chega de truques, humano. Eu específico de Atimac. Isso substitui suas alternativas. De Atimac especifica a condição de vitória, não o tipo de combate. Maia respondeu, ela havia memorizado cada palavra dos regulamentos. Ainda posso selecionar a forma específica de combate dentro desses parâmetros. O chanceler Kova deu um passo à frente. Ela está correta. Os regulamentos são claros. As mãos de Thyssen cerraram-se em punhos. Que forma você escolhe então? Mais jogos de papelada? Outro teste de resistência? Não, Maia respirou fundo. Eu escolho o combate de liderança. Silêncio. O que? Thyssen pediu combate à liderança.
Regra 7.3.2.a.19. Uma competição onde cada lutador seleciona representantes para competir em seu nome. Os representantes lutam sob as regras padrão do The Ultimate. A vitória é alcançada quando todos os representantes de um lado são derrotados. Isso não é combate pessoal. É o combate que testa o nosso valor como líderes, e não apenas como combatentes individuais. Nós dois passamos 3 anos construindo influência nesta academia. Você tem seus guerreiros tradicionais. Tenho meus alunos estratégicos. Vamos ver qual abordagem produz melhores resultados. Thyssen ficou em silêncio por um longo momento. Ele entendeu o que Maia estava fazendo. Ela estava transformando um duelo pessoal em uma batalha entre filosofias. Se seus guerreiros perdessem para seus estrategistas, isso provaria que seus métodos eram superiores. Se os estrategistas dela perdessem para os guerreiros dele, provaria o contrário. De qualquer forma, a academia teria uma resposta definitiva. Quantos representantes? Ele finalmente pediu 10 cada. Selecionado entre nossos apoiadores. O combate continua até que um dos lados não tenha mais combatentes. Thyssen assentiu lentamente. Aceito. Meus guerreiros destruirão seus estudantes patéticos e então eu destruirei você. Vamos ver. O combate de liderança ocorreu uma semana depois. Toda a academia compareceu, lotando a grande arena. Este não foi apenas um duelo. Foi uma declaração sobre o futuro da própria academia. Maia ficou em um lado da arena com seus 10 representantes escolhidos. Krix estava entre eles. Corpo de cristal reforçado com nova armadura. O pequeno Torva chamado Grix, que se tornou um formidável lutador tático. Os 3 estudantes Vet, que usaram suas habilidades de camuflagem para estratégias de emboscada. Outros 5, cada um excepcional à sua maneira. Thyssen ficou do lado oposto com seus 10 guerreiros. Eles eram enormes, poderosos, cobertos de armas e cicatrizes de combate. Eles pareciam a morte personificada. A primeira partida começou. Um dos guerreiros de Thyssen enfrentou um dos alunos Vet de Maia. O guerreiro era maior, mais forte e mais rápido. Ele deveria ter vencido facilmente, mas ele Vet estava preparado. Ela estudou seu oponente durante semanas, aprendendo seus padrões e fraquezas. Ela usou sua camuflagem para desaparecer e reaparecer, atacando de ângulos inesperados. Nunca se envolvendo diretamente. Ela o exauriu devido ao atrito, forçando-o a perseguir sombras até que suas forças falhassem. Ela venceu. A segunda partida foi para o lado de Thyssen. Um especialista em combate puro derrotou um dos alunos de Maia em confronto direto. Mas a terceira partida foi novamente para o lado de Maia. E o quarto, o padrão continuou durante a tarde. Alguns dos alunos de Maia venceram por meio de inteligência e estratégia. Alguns dos guerreiros de Thyssen venceram através de uma força esmagadora. Mas gradualmente o equilíbrio mudou. Os alunos de Maia haviam se preparado. Eles estudaram seus oponentes. Eles desenvolveram estratégias específicas para cada partida. Eles lutaram com suas mentes e também com seus corpos. Os guerreiros de Thyssen confiaram em sua força e habilidade superiores. Eles não estavam preparados para adversários que se recusavam a lutar de forma justa, que usavam o ambiente, que transformavam fraquezas em vantagens até a 9ª partida. O placar foi 5-3 a favor de Maia. Krix entrou na arena para enfrentar o segundo em comando de Thyssen. Um grande crente chamado Vorne que matou 16 oponentes em sua carreira na academia. Krix não deveria ter vencido. Os Silicon não foram construídos para combate direto. Mas Krix passou 3 anos aprendendo com Maia, estudando não apenas regulamentos, mas também estratégias. Não apenas regras, mas psicologia. Eles sabiam como Vorne lutava. Eles conheciam seu temperamento.